Olá, cá estamos nós para mais um episódio do podcast Inteligência Intuitiva. É verdade, cá estamos. E hoje vamos fazer assim uma pergunta um bocado perigosa para arrancar. Ui, venha ela. E se a pessoa mais egoísta que nós conhecemos for, na verdade, a única que percebeu como isto tudo funciona? Pá, isso mexe logo com as fundações todas, não é? Mexe muito. Porque temos aqui em mãos um ensaio que simplesmente vira a nossa bússola moral do avesso. O grande paradoxo que nos atiram para o colo é este. Colocarmos em primeiro lugar é visto culturalmente como uma falha de caráter. Terrível. Sim, o tal rótulo da falta de empatia, da fealdade moral. Exatamente. Mas e se essa atitude for a única forma de sentirmos que a existência realmente vale a pena? Olha, é o tipo de premissa que nos obriga mesmo a travar a fundo e a repensar muita coisa. O que vamos fazer hoje é exatamente desconstruir esta oposição clássica que nos tatuaram na pele desde nascença. Aquela guerra aberta entre o chamado espírito de sacrifício e a alegria, não é? Nem mais. E a nossa ideia aqui não é fazer um resumo rápido, tipo uma leitura na diagonal por estas ideias. Queremos mesmo pensar em voz alta, refletir sobre a mecânica disto, com quem nos ouve. Claro, mastigar bem o assunto. Exato. Porque se analisarmos as bases da nossa moralidade, reparamos que fomos formatados, geração após geração, para ver a anulação pessoal como uma virtude inquestionável. E a proposta que temos hoje em cima da mesa exige desmantelar a própria definição daquilo que consideramos ser uma pessoa boa. Pois, e a base dessa formatação começa logo na constante pressão social para agradar. Crescemos todos a ouvir a velha máxima do coloca-te no lugar do outro. Sempre, na escola, no trabalho. Nas relações amorosas, em todo o lado. Mas a reflexão lógica que se impõe perante isto é: se nós passamos a vida inteira a abdicar do que nos dá a alegria para corresponder às expectativas de terceiros, de onde é que vem a energia vital para continuarmos vivos? Pois, secamos por dentro, não é? Lá está. Por isso a proposta aqui é quase subversiva, incentivar cada um a colocar-se pura e simplesmente no seu próprio lugar. E repara no peso psicológico dessa pressão de que falas. Quando a sociedade nos exige complacência, não nos está a pedir apenas cortesia ou boa educação. Está muitas vezes a exigir que mutilemos a nossa própria identidade em prol de uma harmonia que é artificial. Uhum. Para não levantar ondas. Exato. A premissa de estarmos no nosso próprio lugar baseia-se na ideia de que fazemos parte de um sistema altamente complexo, a que podemos chamar o todo. No ecossistema saudável, a verdadeira eficiência não surge quando os elementos tentam fundir-se uns nos outros ou anular as suas características. Surge quando cada elemento cumpre a sua função, não é? Sem dúvida, cumpre a sua função específica com a máxima clareza e força. A anulação pessoal destrói essa mesma clareza. Sabes, a imagem que me vem imediatamente à cabeça para materializar isto é a de um puzzle. Como se a nossa sociedade fosse um daqueles quebra-cabeças gigantes de 5.000 peças. Daqueles que ocupam a mesa da sala inteira. Nem mais. O que nos pedem constantemente, quando nos dizem para ceder um bocadinho ou sacrifica-te para que o outro fique bem, é o equivalente a agarrar numa peça que tem uma ponta redonda e tentar, à força toda, encaixá-la num buraco quadrado. Só para ela ser simpática e não incomodar as outras peças à volta. Exatamente, pronto, é mesmo isso. Mas vamos lá levar essa mecânica até ao fim. O que é que acontece a essa peça do puzzle na realidade quando fazes isso? Bem, ela nunca vai encaixar perfeitamente, não é? O cartão começa a ficar com as bordas machucadas, desgasta-se, as pontas vão-se desfiando e a peça perde a cor original. Claro. No fundo, ela destrói-se na tentativa de caber onde não pertence. Certo. E o mais trágico nessa analogia não é apenas o desgaste dessa peça em particular. É que ao tentar esforçar essa peça redonda num buraco quadrado, deixaste o verdadeiro lugar dela, o buraco redondo algures no tabuleiro, perfeitamente vazio. Epa, bem visto. Fica ali um buraco. Criaste uma falha dupla no sistema, estás a ver? O desgaste que descreves é a metáfora perfeita para a perda da vontade de viver. Quando passamos os dias a polir as nossas arestas para caber no molde de outras pessoas, a nossa bússola interna perde o norte. Perdemos completamente a noção de quem somos. Sim. E a verdadeira alegria, segundo a lógica que estamos a explorar, reside em ocuparmos o nosso lugar exato e inconfundível. E a suprema ironia disto tudo é que, ao assumirmos esse espaço com unhas e dentes,
estamos a fazer com que todo o puzzle funcione muito melhor. Muito melhor do que se passássemos a vida em modo de sacrifício crónico. Exatamente. Mas espera aí, deixa-me fazer aqui de advogado do diabo por um momento. Porque isto soa fascinante na teoria, mas se toda a gente começar a agir pura e simplesmente com base naquilo que lhes dá alegria, não caímos num extremo de desordem? É uma objeção clássica, sim. Pois, como é que isto não serve apenas de justificação para um narcisismo puro e duro? Afinal de contas, a nossa cultura insiste no sacrifício por algum motivo, não é? A ideia de focarmos na nossa própria alegria parece chocar de frente com a noção de responsabilidade. É uma excelente questão e é mesmo crucial separar as águas aqui. É fundamental perceber a diferença entre a alegria autêntica e o tal narcisismo destrutivo. Ok, A lógica não é de toda aquela coisa do pisa quem for preciso para teres o que queres. É muito mais profunda. A mecânica subjacente é que pessoas verdadeiramente bem resolvidas e alinhadas com o seu lugar não têm o menor impulso para fazer mal aos outros. não precisam disso. Lá está. A alegria genuína não é inerte, nem se alimenta da energia alheia. É altamente geradora. Pessoas focadas em nutrir o seu próprio espaço transbordam recursos vitais. Clareza, compaixão, justiça, força. Acabam por contaminar positivamente quem as rodeia, não é? Porque têm os tanques cheios. Nem mais. Em contraste direto, o sacrifício seca-nos. E para percebermos o peso mastodôntico desta herança do martírio, olharmos para a sua raiz cultural. O exemplo histórico é a figura de Jesus. Ui, essa é de facto a ferida aberta da nossa herança cultural e moral. Pois é. Durante séculos, ele foi-nos apresentado como o exemplo máximo do sacrifício enquanto prova absoluta de amor. O famoso dar a vida pelo outro. Precisamente. E atenção, deixando de parte qualquer debate teológico ou crença religiosa, focando-nos apenas na lente sociológica e comportamental, a análise é implacável. Qual foi o resultado prático e emocional desse sacrifício absoluto? Pois é isso que dói perguntar. Esse ato não nos trouxe leveza ou libertação emocional. Deixou-nos esmagados por uma dívida de culpa. Ninguém, de facto, pediu aquele sacrifício. E quando olhamos para a história, a tentativa humana de emular um padrão tão inatingível de martírio gera um fardo tremendo. Não é? Um fardo gigantesco. O sacrifício extremo, mesmo quando revestido da maior nobreza moral imaginável, raramente semeia amor nas fundações de uma sociedade. Semeia o sentimento perpétuo de que nunca estaremos à altura. De que estamos sempre em dívida. Mas espera aí, vamos desembrulhar isto com calma, porque isso obriga-nos a virar o próprio conceito de amor de pernas para o ar. Completamente. Porque desde que nos lembramos de existir, ensinam-nos que a equação do afeto é simples. Se me amas, provas isso, abdicando do teu bem-estar por mim. Toda a nossa moralidade cultural pode estar construída sobre um esquema de culpa e não de conexão genuína. É assustador, mas é exatamente esse o calcanhar daqueles das nossas relações humanas. O mecanismo do sacrifício não pedido não opera na moeda do amor, opera na moeda da dívida emocional. Pensa na diferença brutal entre duas pessoas que acordam de manhã. Ok, vamos imaginar isso. A primeira pessoa abre os olhos e pensa: hoje vou anular-me. Vou fazer uma série de coisas que detesto, engolir sapos, só para que a minha família ou os meus amigos não se chateiem. Credo. E a segunda pessoa acorda motivada pela sua própria alegria, sabendo que vai investir a sua energia naquilo que a preenche. Qual destas formas de estar é sustentável? E mais importante ainda, qual destas pessoas queres ter como modelo? Claramente a segunda. Pois, ninguém no seu perfeito juízo deseja conviver intimamente com um mártir voluntário, mas por inércia cultural andamos todos a tentar ser um. E o que é assustador é que isto não é apenas um debate sobre o passado distante ou sobre a grande moralidade da humanidade. Nós herdamos esta planta arquitetónica do mártir e aplicámo-la sem dar por isso na nossa própria sala de jantar, todos os dias. Sim, nas coisas mais triviais. Se trouxermos esta reflexão para a dinâmica familiar íntima, torna-se muito desconfortável. Lembro-me sempre daquela dinâmica clássica, quase um clichê ibérico. A mãe ou o pai que, ao pequeno almoço, insistem em ficar sempre com a torrada queimada para que os filhos comam o pão em perfeitas condições. Ah, o famoso suspiro do sacrifício. Exatamente. E claro, fazem questão de suspirar baixinho ou fazer um comentário muito subtil enquanto trincam o pão queimado, tipo: ai, pronto, deixem estar que eu como a pior. É esse pequeno detalhe sonoro que revela toda a engrenagem, estás a ver? Se nós pararmos para perguntar a qualquer pessoa
Se algum filho se sente genuinamente feliz, leve e preenchido de amor ao ver os pais a comerem as torradas queimadas da vida por eles. A resposta instintiva é não. Obviamente que não. Pois não, testemunhar esse tipo de sacrifício não gera gratidão pura. Gera um nó no estômago. O filho cresce com um medo visceral de não conseguir retribuir aquele esforço. Sente-se um peso. Fica com aquela sensação latente de que a sua própria existência e o seu conforto têm um preço altíssimo para os outros. E pior, que ele é o culpado desse sofrimento. É impressionante ver como isso se manifesta. E voltamos à ideia da dívida. É tal e qual como quando recebemos um daqueles presentes caríssimos de anos que nós nunca, em momento algum, pedimos. Aqueles presentes que até nos fazem suar frio. Mesmo. Imaginemos este cenário. Estamos a fazer anos e alguém da nossa família íntima, que nós sabemos perfeitamente que tem dificuldades financeiras, aparece-nos com um presente de 1000 euros. Nós sabemos que a pessoa foi ao banco pedir um crédito pessoal para comprar aquilo. Que angústia! E sabemos que ela vai passar os próximos 6 meses a comer arroz e atum só para pagar a prestação. Pergunto, quando estamos a rasgar o papel daquele embrulho, sentimos alegria? Nenhuma. Sentimos vontade de desaparecer dali. De fugir a 7 pés. Apetece gritar, por favor, leva isto para trás. Eu preferia 1000 vezes que estivesses tranquilo com as tuas contas do que ter este objeto nas mãos. Essa imagem do empréstimo bancário é clinicamente precisa porque expõe como o sacrifício retira completamente a autonomia a quem o recebe. Exato, não pedimos nada daquilo. No momento em que alguém te oferece esse presente envenenado pelo esforço desmedido, essa pessoa forçou-te a assinar um contrato social de dívida sem o teu consentimento prévio. E de repente somos devedores. Repara na falência absoluta deste sistema na dinâmica emocional. Quem faz o sacrifício sente dor, anula-se, sofre privações e, de forma quase inevitável, acaba por acumular um ressentimento silencioso, porque acha que a outra pessoa nunca valoriza o suficiente o seu esforço titânico. E por outro lado, quem recebe o sacrifício fica refém, não é? Fica amarrado pela culpa de ser a causa do sofrimento de quem ama. É uma transação sinistra, onde ambas as partes perdem a liberdade e a leveza. Bem, se formos brutalmente honestos e assumirmos que abominamos essas faturas emocionais, se o sacrifício alheio, no fundo, nos asfixia e nos tira a liberdade de estarmos tranquilos, isso leva-nos a uma conclusão revolucionária sobre as pessoas que escolhemos ter à nossa volta. Que tipo de pessoas é que realmente desejamos ter no nosso dia-a-dia, então? Pois essa é a grande pergunta. Conduz-nos à constatação inegável de que, apesar do que as convenções nos dizem, o nosso anseio mais profundo é estar rodeados de pessoas completamente autónomas e bem resolvidas. Pessoas que fazem aquilo que lhes dá alegria independentemente das nossas ações, das nossas expectativas ou caprichos. Pessoas inteiras, não é? Sim, se pensares bem, a verdadeira paz de espírito numa relação, seja ela uma amizade, um casamento ou entre pais e filhos, só surge quando tu tens a certeza absoluta de que a outra pessoa está firme no seu próprio terreno. Essa independência emocional feroz é o que nos dá a nós próprios a permissão e a segurança para respirarmos. Sim, sim, completamente. Porque se eu souber que a tua alegria não depende de mim, e se eu souber que tu não vais começar a destruir a tua própria vida por minha causa, epá, eu não preciso de viver em estado de alerta. Lá está. Não preciso de andar a pesar ovos à tua volta para garantir que não estás a sofrer em silêncio. Precisamente, o facto de a outra pessoa manter o seu respeito próprio intacto, não abdicando das suas paixões, nem alterando o que lhe faz bem por nossa causa, retira-nos dos ombros o pesado cargo de sermos os responsáveis oficiais pela felicidade alheia. O que é um alívio gigantesco. É, porque poucas coisas na vida aprisionam tanto como sentires que a felicidade de alguém depende da tua capacidade de corresponder às expectativas dessa pessoa. Ou seja, se juntarmos todas as peças deste puzzle de que falávamos ao início, chegamos a um ponto de ruptura mental incrível. E qual é? O ato de priorizar radicalmente a nossa própria alegria e mantermos-nos inabaláveis no nosso espaço, essa coisa a que fomos ensinados a chamar de egoísmo, acaba por ser, afinal de contas, a maior e mais profunda prova de generosidade que podemos oferecer a alguém. É um paradoxo lindíssimo. Porque ao assumirmos total responsabilidade pela nossa própria satisfação, estamos a libertar toda a gente à nossa volta. É como emitirmos uma declaração pública a dizer, malta, eu trato da minha felicidade e do meu lugar no mundo. Vocês não me devem nada. Podem simplesmente existir. É o corolário lógico perfeito de toda a premissa. Ao fazermos exatamente isso, estamos a criar o tão desejado espaço seguro nas nossas relações. E o que define um espaço seguro? O que é para ti
neste contexto? É um ambiente emocional onde a outra pessoa tem permissão incondicional para ser imperfeita. Tem liberdade para falhar, para estar de mau humor, para ser genuinamente humana, sem que paire no ar aquela ameaça fantasma de estar a estradar o sacrifício que nós estamos a fazer por ela. Sim, aquele peso da culpa desaparece. Quando abandonamos de vez o culto tóxico do martírio diário, trocamos um ecossistema pesado de culpas e faturas emocionais por um ecossistema de pessoas livres. Escolher a alegria própria em detrimento do sacrifício forçado não é de todo uma manifestação de frieza ou de falta de empatia. Muito pelo contrário. Pelo contrário, exato, é o respeito mais profundo que se pode ter pela vitalidade e pelo espaço essencial da outra pessoa. É absolutamente fascinante. A forma como derruba séculos de condicionamento sobre a virtude do sofrimento passivo e reconstrói um modelo de vida onde a responsabilidade de sermos autênticos e felizes passa a ser o ato cívico e relacional mais importante e generoso de todos. É uma viragem de 180 graus. É mesmo. Obriga-nos a olhar para as nossas relações mais próximas e a reavaliar cada pequena ação que tomamos em nome do humor. Sem dúvida. E para deixar aqui uma provocação a quem nos ouve, da próxima vez que sentirem aquele impulso automático de se anularem, de assumirem um peso que não é vosso ou de comerem voluntariamente a torrada queimada apenas para agradar alguém que amam, talvez valha a pena fazer uma pausa. E perguntar o quê? Perguntar: estarei realmente a oferecer a esta pessoa o meu amor incondicional? Ou estou prestes a passar-lhe uma pesada fatura emocional invisível? Muito obrigado por estarem aí. É isso que nos motiva. Não se esqueçam de subscrever o podcast. Até breve.